Diante desse cenário que a gente vem acompanhando no Rio Grande do Sul, é hora de começar a discutir as medidas que devem ser tomadas para evitar tanta destruição. Professor Pedro Cortes, nosso comentarista de clima e meio ambiente, já está aqui hoje para conversar com a gente dentro do nosso quadro CNN Terra. As mudanças que nós precisamos fazer para melhorar as nossas cidades e talvez, professor, boa noite, dar resiliência a elas. A partir do momento da tragédia, vamos aprender com a tragédia, mas o que a gente deve aprender? Que mudanças a gente deve implementar? Essas são as perguntas a serem feitas, não apenas para os especialistas, mas para as autoridades que terão que bancar essas mudanças. Mais uma vez, boa noite, professor. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Nós temos soluções que já estão em uso aqui no Brasil e que podem auxiliar sobremaneira a recuperação das cidades no Rio Grande do Sul. Nós temos um conceito chamado IPTU verde, até temos uma arte a respeito disso, onde o município concede descontos para os imóveis que adotarem determinadas soluções ambientais. No caso aqui nós selecionamos algumas relacionadas a recursos hídricos, como o caso das calçadas e pavimentos permeáveis, parques lineares, telhados verdes, caixa de retenção de água de chuva nos imóveis, jardins de chuva e plantio de árvores nativas, né? Quer dizer, não é difícil entender o que é uma calçada e um pavimento permeável. Em vez de ser uma calçada linda, como no Rio de Janeiro, de pedras portuguesas, botar umas graminhas no meio que já ajudam, parece pouca coisa, mas já ajuda na absorção daquela água. Exatamente. Ou então aquelas calçadas, o que é mais comum, de blocos intertravados, né? Que ficam sobre uma cama de areia, e essas calçadas permitem que a água da chuva faça exatamente o que você disse, que a água da chuva penetre no solo, e isso alivia o sistema urbano de drenagem. A mesma coisa em relação aos parques lineares, que normalmente eles seguem o curso dos rios, permitindo que, caso o rio ele venha a extravasar, ele não cause um grande incômodo, porque o parque já está preparado para absorver esse excedente de água. Em vez de deixar construir, por exemplo, no caso lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o estádio Beira Rio, ele poderia ficar Beira Parque. Exatamente. E o parque, sim, fica colado ao rio. Exatamente. No caso dos telhados verdes, as construções, aquelas que têm estrutura para isso, elas podem adotar esse tipo de solução, evitando, por exemplo, que a água da chuva siga diretamente para os sistemas de drenagem. Então, esse telhado ele absorve a água que cai e só o excedente que vai sendo levado para o sistema de drenagem. Então, provoca um alívio no sistema de drenagem. Nós temos uma próxima arte que mostra... É que fica tão bonito, né? O pavimento. Um detalhe aqui da calçada, o pavimento permeável. Nós temos em São Paulo, na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, o estudo de um asfalto permeável também. E é um asfalto que ele absorve a água e faz com que essa água chegue mais lentamente no sistema de drenagem. Então, é uma solução que pode ser adotada porque nas cidades o que a gente tem é uma grande área impermeabilizada e isso acaba sobrecarregando os sistemas de drenagem. É interessante, né? Porque no asfalto normal a água bate no chão e corre direto para o bueiro. Sim. Corre direto para o meio-fio e se não dá vazão no escoamento, essa água sobe. No asfalto permeável, que é igualzinho ao asfalto normal, eu já fiz reportagem sobre isso, essa água é absorvida. Sim. E fica ali dentro meio que guardada e vai sendo liberada aos poucos pela terra, normalmente. E aí dá tempo do sistema de escoamento fazer o seu trabalho. Sim, inclusive tem um aspecto de segurança porque ele diminui a lâmina d'água e isso evita a aquaplanagem dos veículos. Perfeito. É um asfalto mais seguro e ambientalmente muito melhor. Agora, professor, fazer todas essas mudanças custa muito caro? Eu digo, depende do que a gente ter essa vontade, especialmente depois de uma tragédia como essa, quando muitas cidades estão destruídas, ou seja, tem que recomeçar do zero. Se a gente recomeçasse do zero de uma forma positiva, assim, talvez elas fossem mais resilientes para um próximo temporal, que não se transformasse numa próxima tragédia. Exatamente, porque isso pode parecer uma pequena contribuição em cada imóvel, mas a soma, né, de todos os imóveis utilizando isso, e por isso que o recurso do IPTU verde, que concede descontos aos imóveis que adotam esse tipo de solução, é o caso, por exemplo, de São Bernardo, Campos do Jordão em São Paulo, Caruaru em Pernambuco, Salvador, Camboriú, Santa Maria no Rio Grande do Sul, são municípios que já utilizam esse recurso. Isso
isso pode ser ampliado, porque eu brinco, falo, mexe com uma parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Independente da pessoa ser rica ou ser pobre, claro, qualquer incentivo ele é sempre bem-vindo. Esse é o professor Pedro Cortes, nosso comentarista de clima e meio ambiente, que está sempre aqui no nosso CNN Prime Time, especialmente neste momento. Professor, boa noite. Boa noite a você e a todos.